meus amigos, a vinda de Jesus é algo muito certo, é algo que se aproxima. Os sinais, os acontecimentos, os fatos estão aí acontecendo e nós precisamos ministrar esta poderosa palavra. Há muitas coisas na terra para interter o ser humano, desligar da palavra de Deus, mas nós sabemos que uma coisa só é o certo: a palavra de Deus, Jesus Cristo Salvador. Aqueles que optarem por esta escolha, sim, farão muito bem nas suas vidas e alcançarão o perdão dos pecados e o direito a morar nos céus. É certo que muitas vezes, nos dias de hoje, a palavra de Deus, muitas vezes é irritante para muitos que ouvem. Estávamos pregando a palavra na Praça da Sé e ali houve uma certa peleja daqueles que não compreendem nem querem compreender a palavra de Deus, mas nós temos que pregar esta palavra porque Jesus, ele fez isso. Jesus, ele saiu pregando a palavra e ordenou que nós fôssemos por todo mundo e pregasse também esta palavra. Então aqueles que observam a palavra de Deus têm recebido dele esta incumbência, esta responsabilidade, amém, para pregar a sua poderosa palavra. A Bíblia diz que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, porque este Evangelho, ele é o poder de Deus, como também salvação para todo aquele que crê nesta palavra. Meus queridos, no livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 47, a palavra de Deus, ela faz referência a uma rede lançada ao mar. Muito bem, sabemos que todos aqueles que pescam têm que ter o seu equipamento para a pesca. E Jesus, ele fez esta parábola, essa simbologia, aleluia, com a realidade daqueles que pregam, que transmitem a sua palavra. A Bíblia diz que é como uma rede lançada ao mar, que pega toda sorte de pescados, de peixes. Porém, a Bíblia diz que quando se puxa aquela rede para fora, então aí vai se escolher quais são os peixes bons ou quais são os peixes maus. Os peixes que servem para alimento e os que são venenosos. Por isso diz a palavra do Senhor, aleluia, no final dos tempos, aleluia, Jesus virá e os anjos farão esta separação. Por isso a palavra do Senhor é como uma rede. Hoje esta palavra, ela é pregada, ela é anunciada, ela é transmitida aos vossos ouvidos, aos vossos corações, e ela vai apanhando toda sorte de pessoas, toda sorte de religiões, toda sorte de pensamentos, de entendimentos humanos, pensamentos seculares. Mas quando Jesus vier, meus queridos, aqueles que tiverem ouvido e recebido a sua poderosa palavra, ele será a escolha, aleluia, dos peixes bons, aqueles que servirão para habitar nos céus, aqueles que irão ver a face de Cristo Jesus. Aqueles bons são aqueles que irão morar com Cristo Jesus nos céus de glória, porque quem jamais, meus queridos, quererá comer um peixe venenoso? E alguém imagina muitas vezes que não há peixes venenosos. Há vários peixes venenosos, meus queridos. Assim também é como, aleluia, o ser humano, aleluia, o ser humano. Há muita gente intoxicada e que o seu tóxico muitas vezes vai intoxicando mais e mais pessoas com seus atos, suas práticas errôneas, aleluia, seus ensinamentos, seus convites para mal e não para bem.
E é verdade que cada um peixe venenoso, ele tem as suas crias. E por isto, sempre vai haver no mar peixes venenosos. Por isso dizia Jesus, aleluia, que a sua palavra, ela é como uma rede lançada no mar, que apanha toda sorte de peixes, peixes bons e peixes ruins, peixes que dão alimento e peixes venenosos. Por isso precisamos esclarecer a palavra de Deus. Aleluia, os dias são maus na terra, a vinda de Jesus se aproxima, a sua palavra está se cumprimentando a cada dia. Você precisa ouvir esta mensagem, você precisa ouvir esta palavra, e além do mais, dar crédito à palavra da profecia deste livro, como diz as Sagradas Letras. O ser humano, ele precisa de Deus, o ser humano, ele necessita de Deus, ele necessita da palavra, porque ele vai partir desta terra. Este ser humano, ele não é alguém que tem domínio próprio. Este ser humano, ele não é alguém que possa por si mesmo garantir a sua eternidade com Cristo Jesus. Ele precisa deste Deus, ele precisa desta palavra, ele precisa andar em obediência, em novidade de vida, porque de outra sorte não se entra naquela cidade. A Bíblia diz que os céus é uma bela cidade, é uma grande cidade, e da qual nós precisamos ter o nosso repouso nesta grande cidade. Para que isto aconteça, meus queridos, estão os servos do Senhor na terra, pregando, mostrando, anunciando, dizendo que Jesus voltará. A sua palavra, ela é o caminho da realidade. A sua palavra é o caminho que conduz o ser humano até o céu. Aquele que a recebe, aleluia, fará uma boa escolha, meus queridos. Esta é a palavra que os profetas pregaram. Aleluia, esta é a palavra que os discípulos pregaram. Andaram por toda a terra, muitos não quiseram recebê-la, aleluia, mas já está sabendo o seu caminho, o seu futuro qual será, porque na hora em que o homem parte desta terra, quando o seu espírito é arrebatado do seu corpo, a Bíblia diz que o homem tornará ao pó, porque ele veio do pó e ao pó tornará. Mas o seu espírito não, o seu espírito ele não vai para o pó. O seu espírito, segundo a palavra de Deus, ele sobe para Deus, que o deu. Isto é o que acontece, meus prezados, quando o ser humano está bem nesta terra. Ele não quer saber muitas vezes do ensinamento da palavra de Deus, ele não quer receber, muitas vezes é até aborrecido aos seus ouvidos, é como diz a palavra do Senhor, causa comichão, muitas vezes causa perturbação, mas na hora que o seu fôlego de vida cortar nesta terra, este mesmo ser humano, ele vai ver a oportunidade que ele deixou escapar quando pôde ouvir a mensagem da palavra de Deus. Porque os céus é testemunha, aleluia, a terra testemunhará contra aqueles que ouviram a palavra de Deus e por um motivo ou outro não quiseram recebê-la, não fizeram aceitação, nem muito menos deu crédito ao que se pregava. Mas um dia, meus queridos, este favor de Deus na tua vida, aleluia, esta misericórdia que hoje ela é tão grande. Sempre vemos os irmãos pregando nas ruas, nas calçadas, nas praças, nas igrejas, nos templos. Isto vai se acabar, meus queridos. Vem um dia, diz a palavra do Senhor, em que o ser humano correrá de um lado para outro, procurando alguém que pregue esta palavra.
e não achará, porque aqueles que pregam, eles terão um destino certo. Ou tu crês, meus queridos, que Jesus vai deixar de acolher aqueles que estão fazendo a sua obra, o seu trabalho, em dificuldade nesta terra, de um lado para outro, para acolher aquele que não quis dar crédito, não quis ouvir, não quis receber a palavra de Deus, mas quis viver a sua vida da sua própria maneira, vivendo nas algias, nas músicas mundanas e profanas, coisas que não louvam o nome deste Deus. Porque Deus criou o ser humano para uma adoração própria ao seu santo e poderoso nome. A Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem, à sua própria semelhança. Se ninguém nunca viu Deus olhando para o ser humano, ele vai saber perfeitamente, aleluia, como se trata a formosura de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele criou o homem conforme a imagem dEle, conforme a semelhança dEle, e ordenou este homem que ele vivesse nesta terra, crescesse, produzisse, frutificasse e enchesse toda a terra. Deus estava com esperança de que todo o ser humano fizesse uma escolha para servi-lo e adorá-lo. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o ser humano ele tem mudado a sua adoração, ele tem servido mais a criatura do que o Criador. O que é uma criatura? Aquilo que alguém cria com o seu próprio pensamento, aquilo que alguém cria com a sua própria imaginação. O ser humano ele tem criado várias religiões, vários segmentos, aleluia, mas é o Deus que criou todas as coisas, do qual ele desfruta aqui nesta terra, dos favores de Deus, bebe da sua água, respira do seu oxigênio, come do seu pão, aleluia, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Deus ele criou todas as coisas, e ele disse à terra, frutificai, multiplicai-vos, aleluia, e dai o seu fruto que sirva para mantimento. E até o dia de hoje, meus queridos, nós observamos, aleluia, a terra está dando o seu fruto, os frutos conforme a palavra de Deus. Deus ele só falou uma vez para a terra, e a Bíblia diz que Deus ordenou e ela até hoje está com esta responsabilidade de dar alimento ao ser humano. São os favores de Deus, a bondade de Deus para com o ser humano. E este homem ele tem um dever de ser agradecido a este Deus, aleluia, por o alimento, por a sua água que Deus manda dos altos céus, aleluia, pelo pão, pela sua saúde que Deus lhe garante a cada dia, até o dia em que Ele chamar o homem à responsabilidade, porque, meus queridos, chega um momento em que Deus ele também se cansa. Nós observamos esses dias o que estava acontecendo ali em Valência, na Espanha, o desespero grande, as pessoas perturbadas, angustiadas, porque a água estava levando tudo. Deus, aleluia, marcou um encontro ali com os moradores de Valência, aleluia, e as pessoas clamavam, gritavam: Deus, aonde tu estás, Deus? Estamos perdendo tudo, os carros estão sendo varridos das ruas pela enchente, os prédios estão a ponto de caírem todos. Deus, ouve a nós, meus queridos. A Bíblia diz que Deus, Ele não ouve a pecadores, é a palavra de Deus. Mas se alguém se humilha a Ele, a este Ele ouve.
Há pouco eu estava lhe pregando sobre Naamã. Aleluia, a ignorância do ser humano, a ignorância de Naamã, a rebeldia de Naamã não é diferente nos dias de hoje. Aleluia, mas aparece ali de repente alguém que prega para Naamã e diz para ele: se o profeta que tem falado alguma coisa pior tu não farias. E Naamã resolveu, meus queridos, a mergulhar no Jordão. E mergulhando no Jordão, recebeu a purificação da sua carne. Bendito seja Deus. Portanto, o reino dos céus é como a rede lançada ao mar. Esta rede, nesta manhã, ela tem te alcançado. Os teus ouvidos têm podido captar a palavra de Deus, a menos que não queira pôr em prática, ou dizer que está ouvindo ou que ouviu. Mas a palavra de Deus, ela não está presa, meus queridos. Os servos do Senhor estão pregando a sua palavra. O ser humano, aleluia, precisa voltar-se para Deus. O ser humano, ele precisa compreender, aleluia, que existe este Deus, que Ele está preocupado com a tua alma. Tu podes até não estar preocupado com o teu futuro, aleluia, o que irá suceder quando partirem desta terra, aleluia, porém os teus bens, aleluia, nada que tu tenhas poderá falar por ti naquele dia. Então somente esta palavra pregada, ela te acompanhará e fará juízo diante de ti e de Deus. Aleluia, porque Deus, na verdade, Ele tem enviado o seu povo, os seus filhos, os seus servos a pregar, a anunciar, a dizer que existe um Deus que está nos céus, um Deus que já veio a esta terra, um Deus que já fez a sua parte, um Deus que ainda está falando por meio da sua palavra e daqueles que Ele envia a pregar a sua salvação. Portanto, neste dia, faça a tua escolha. Aleluia, se tem alguém, venha, aceita Jesus nesta oportunidade. Não sabemos o que sucederá até a noite, não sabemos o que sucederá ao passar da noite. Portanto, meus queridos, recebes a Jesus por meio da sua palavra. Faz a tua aceitação, escapa-te por tua alma, porque a vinda de Jesus, ela é certa. Que Deus abençoe a todos, que cada um possa fazer a sua decisão, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e convencer o ser humano dos seus atos de pecados, das suas práticas errôneas, e acertar com o caminho da salvação, o caminho da palavra de Deus. Portanto, assim Deus abençoe a todos, em nome